O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: desperte do sono espiritual. Tem gente assim na presença de Deus. Eu acho que eu vou ao culto hoje. Eu acho que eu vou pegar a Bíblia, vou dar uma lida hoje. Aí começa a ler a Bíblia e apaga. Foi assim com todo mundo. Não é exceção contigo, não foi comigo e com nenhum dos irmãos que estão aqui. Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Preste muita atenção no que Deus vai falar contigo aqui essa noite. E você vai aprender a combater essa resistência da tua carne a entender o mundo espiritual através da Escritura, da palavra de Deus contida na Escritura. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, eu quero ler tão somente os versículos 37 e 41. Depois você leia, eu vou deixar a especificação aí embaixo para que você acompanhe no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do 32 ao 42, para você pegar o contexto, porque eu tenho muita coisa para falar aqui e o tempo nosso é curto. Então Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Ele estava no Getsemane, sofrendo aqueles instantes que antecediam a sua crucificação. E Jesus disse a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora, Pedro? Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Muito intercessor, muita gente com chamado de oração, muita gente dormindo, descansando, não do descanso da carne, mas daquele descanso do espírito, que não é possível nesses tempos de luta, porque ainda que a nossa carne descanse, nós todavia temos que estar plenamente conectados com Deus, meus amados irmãos. Senão nós saímos dessa conexão, dessa fiação, dessa interatividade com Deus, onde Criador e criatura precisam ter para que nós, como igreja, sejamos supridos pelo Pai, pelo nosso Criador. Este sono espiritual do qual estaremos tratando aqui hoje à noite não tem absolutamente nada a ver com a paralisia do sono. Não vamos interpretar de forma equivocada que a paralisia do sono é um tipo de distúrbio do sono em que a pessoa não consegue por algum motivo movimentar seu corpo, falar ou realizar movimentos, mesmo que simples, apesar de estar com a mente ativa e consciente. Eu lembro que quando criança, uma vez eu estava descansando, aguardando minha mãe preparar o jantar. Eu tinha uns 13, 14 anos. E eu comecei a olhar o céu, comecei a imaginar como seria o infinito, longe de pensar em ser convertido, que a minha conversão aconteceu muitos anos depois. E naquele momento que eu contemplava o céu, eu ouvi minha mãe chamar: Jairo, vem que a janta está pronta. Eu não conseguia sair da cama. Eu ouvia, o meu corpo parecia anestesiado, grudado na cama. Eu entrei em pânico, meus irmãos. Eu pensei que tivesse morrido e estava contemplando a vida de um outro plano, quando na verdade eu tinha tido esse distúrbio. Geralmente todos nós passamos por isso, ainda que por um momento desapercebidamente, mas nós passamos. Fiquem atentos, que isso é natural, isso é normal, esse fenômeno acontecer com algumas pessoas. Quando você passa por esse fenômeno, que é o contrário do sonambulismo, que o sonambulismo é diferente, é um fenômeno que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo, caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono, e geralmente não se recordam disso quando despertam, por isso que elas não entram em pânico. Esse fenômeno aqui gera pânico. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso, por que eu estou falando desta patologia, até como uma alegoria, como uma ilustração, até uma metáfora, para que você possa entender o que Deus quer falar aqui essa noite quanto ao despertar do sono espiritual. Nos ambientes religiosos, especialmente, muitas vezes a paralisia do sono, que é um fator natural, orgânico, é tratada como coisa demoníaca, quando na verdade trata-se de um fenômeno natural. Há pessoas que eu vi, especialmente no meio pentecostal, pessoas que saem do corpo e viajam, viagens astrais,
e contemplam demônios, contemplam o mundo espiritual, isso muitas vezes é demonizado por falta de conhecimento, por falta de entendimento de que é um fenômeno humano, psíquico. E algumas vezes confundindo com uma catalepsia, que é outro fenômeno. A catalepsia, a grande maioria das vezes, ela é transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, cabeça ou até a fala. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos até com a morte, pois a respiração também é afetada. Mas na paralisia do sono, basta tão somente acalmar-se. Aos poucos o corpo desperta e vai reagindo. Aqui eu encontro um segredo espiritual para que nós aprendamos a lidar com esse sono que nos distancia de Deus, que nos distancia do desejo de estar na presença de Deus, porque nós aprendemos através de uma catequese religiosa a estar na presença de Deus de forma religiosa e não de forma natural, como o homem deveria desde o Éden retomar essa relação com Deus através de Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso, o sono espiritual do qual Jesus quer que despertemos significa estarmos em constante vigilância espiritual, numa conexão constante com Ele, através da prática do bem ao próximo, que é o primeiro passo para que nós estabeleçamos uma unidade com o nosso Criador, em contínua oração, contínua leitura do livro Bíblia. E embora nós tenhamos muitos relatos de irmãos que dizem: pastor, eu começo a ler e me dá sono, ou quando começo a ler e não tenho sono, eu não consigo entender. Esses fenômenos são todos muito comuns, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. O nosso psique não encontra explicação para coisas espirituais. Por isso que a própria palavra de Deus nos fala que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E por mais que nós nos esforcemos, por mais que eu tente usar o vernáculo, a palavra, a explicação, a didática para te explicar, você só vai entender praticando. Você só vai compreender de fato obedecendo. Por isso que a obediência, ao contrário da soberba, da arrogância, que nos distancia desse entendimento, é o que nos impede de ter essa experiência genuína com o nosso Criador. Mesmo durante o momento de sono, quando você estiver dormindo, você vai permanecer conectado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o próprio salmista fala, que aliás é um dos salmos que eu sempre reflito, sempre medito com a minha esposa, minutos antes de a gente dormir, assim que a gente encerra a oração, antes de a gente nunca vai deitar, nunca vai dormir, desde que nos casamos, sem meditar na palavra, orar pelos irmãos, interceder e encerrar com esse salmo, capítulo 4, verso 8, onde a gente declara: Senhor, em paz eu me deito e logo eu adormeço, eu logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Depois que eu comecei a tomar esse remédio para sono, irmãos, nunca mais tomei nada alopático nem homeopático, porque esse salmo faz com que eu deite e logo desligue. Porque eu entendo que a partir daquele momento é Deus que está cuidando da minha vida. Se Ele quiser que eu amanheça, amém. Se eu não amanhecer, amém também. O que sabemos é que nós, salvos em Cristo Jesus, não veremos a morte. Passaremos dessa vida, dessa existência para a vida eterna. Portanto, quando a Bíblia, por outro lado, fala do sono, ou fala em sono, ou em dormir, referindo-se a pessoas que já faleceram, que já morreram, existem duas situações que é importante a gente deixar bem claro aqui essa noite. Há versículos específicos que tratam os salvos que faleceram, como estando estes dormindo. Enquanto que para os incrédulos, a expressão usada é que eles morreram. Mas para compreendermos a Bíblia, irmãos, precisamos entender o ponto de vista de onde o observador trata cada caso. Uma coisa é o evangelista narrando, outra coisa é o próprio Jesus falando, outra coisa é o pregador narrando o texto. Então preste atenção sempre que você lê o texto, sempre que alguém ministrar uma palavra, quem está falando, se é em primeira, ou segunda, ou terceira pessoa, para que você compreenda o contexto. Quando a Bíblia omite um fato, é porque aquele fato não é relevante e não vai acrescentar nada, não vai agregar nada na questão que está sendo tratada. Não é alvo de observação. Por exemplo, a infância de Jesus Cristo, que muito se comenta, não é narrada, não é descrita na Bíblia. E por não ser mencionado na Bíblia, não significa dizer que a infância de Jesus ele passou dormindo. Entendamos aqui o que Deus quer falar aqui essa noite, que o fato de algo que está omisso às Escrituras não significa dizer que pessoas estavam mortas ou dormindo naquele momento. Pelo contrário, é que não há contexto para aquilo que a palavra de Deus vem nos trazer para o plano de salvação
o qual, desde o princípio, antes de a terra ser terra, antes que houvesse plano material, o espiritual já existia. Antes de tudo se fazer, através do próprio Criador, Deus já era, quando o Espírito pairava sobre as águas. Então essa consciência da vida, ela antecede, por isso que o sono no mundo espiritual é opressão. O sono, espiritualmente falando, é treva. E aí você vai começar a discernir, abrir a tua compreensão para aquilo que Deus quer falar aqui essa noite. Mas para que compreendamos a Bíblia, precisamos entender o ponto de vista não só do narrador, mas você também tem que entender aquilo que tu está buscando ao ler aquela escritura. Portanto, quando você lê um texto, pede para Deus: Senhor, eu estou lendo porque eu quero adquirir conhecimento, mas me ensina o que tu queres que eu aprenda com esse texto. Porque assim como o texto pode falar de uma forma para mim, ele pode falar de várias outras formas para outros. Ele pode, através da sua multiforme graça, ensinar a muitos de maneira diferente. Por isso que a palavra tem essa beleza. Ela é extraordinariamente completa para fazer infinitamente mais por cada um de nós, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente pede. Então, quando você começa a conhecer o mundo espiritual, quando, por exemplo, Jesus Cristo fala aquela parábola do rico e Lázaro, muito conhecida, onde o rico parecia bem acordado, mesmo estando no Hades, que é uma região dos mortos, né? Uma região de tormento, onde aquele rico estava. A Bíblia não fala o nome dele, só fala do pobre, que é o Lázaro. E aquele rico estava conversando com Abraão, clamando para que ele mandasse Lázaro molhar sua boca, porque ele estava com sede. E ainda depois mandar o próprio Lázaro ir à casa do pai dele avisar os seus 5 irmãos, para que eles não viessem parar ali naquele lugar de tormento. E a conversa é longa, depois os irmãos leiam. Está descrito em Lucas 16, de 22 a 24, onde o próprio pai Abraão fala: existe um abismo entre a luz e a treva, não tem como chegar aí, não tem como a gente mais chegar até você, e não tem como dar recado para quem está na terra, porque aqueles que estão lá já têm os cordões de 3 dobras da vida pregando o evangelho. Se eles não querem ouvir eles, muito menos aqueles que estão aqui não vão ouvir nós também. Então, se já tem pessoas na terra pregando o evangelho e eles não quiseram dar ouvidos, acabe o destino e a escolha de cada um segundo o seu livre-arbítrio. E é nesse ponto que justamente a gente se acende para o mundo espiritual ou se apaga para o mundo espiritual. Houve uma conversa intensa naquele mundo espiritual, onde a gente percebia que ninguém estava com sono, ninguém estava dormindo. Estavam todos muito bem acordados, como também no outro caso relatado em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, quando da ressurreição daqueles que foram martirizados, foram mortos por amor à palavra de Deus, e que diante do trono de Deus clamavam perguntando ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai nos vingar? Vai vingar o nosso sangue deles lá na terra que fizeram essa maldade pra gente? Então você percebe que no mundo espiritual continuam vivos. Aquele ladrão na cruz, quando falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tu não vai estar dormindo, tu vai estar bem acordado comigo. E muitas outras passagens que a gente ficaria aqui horas falando. Quando, por exemplo, naquele monte onde Jesus estava com Elias e com Moisés, aquele momento em que estavam todos conversando entre si, não estavam sonolentos, muito menos dormindo, tanto que os discípulos identificaram pessoas conscientes. Alguns deles quis até fazer caverna para acolher o Elias, o Moisés que estava ali. Todos os discípulos identificaram que eram pessoas que pareciam estar vivas, de tão conscientes que elas estavam, e não entendiam ainda o mistério, mas sabiam que havia uma vida ali, ainda que espiritualmente latente, mas era uma vida que estava ali. Ninguém estava com sono quando naquela glorificação de Deus ali. Percebe-se, portanto, que no mundo espiritual existe uma intensa atividade, e isso é característica de Deus, conforme o salmista fala no Salmo 121, versículos de 2 a 4. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormitará, não vai tirar nem cochilo. Ele está sempre alerta. Portanto, meus irmãos, quando Jesus ressuscitou Lázaro e disse lá em João 11, de versículos de 11 a 20, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo, é claro que ele estava morto. Mas para a compreensão daqueles que estavam à sua volta, ele tinha que esperar passar um tempo para que o nome de Jesus fosse glorificado. Porque até 3 dias
era natural uma ressurreição, natural do ponto de vista da medicina local da época. Poderia ser uma catalepsia, mas depois de 3 dias não teria condição de realmente ressuscitar. E Lázaro foi já com a carne podre trazido à vida, ou seja, para Jesus, quando ele fala levanta-te, Lázaro, é como quem desperta Lázaro. Da mesma forma que quando ele foi à casa de Jairo, meu xará, ressuscitar sua filha, que estava morta, descrita também no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 35 a 43, quando ele ressuscita e manda aquela menina, Talita cumi, te levanta. A guria levanta como se estivesse bem, como se estivesse realmente acordado de um sono maravilhoso, e Jesus manda, dá de comer para essa guria, dá uma feijoada para ela, dá comida, que ela está com fome. Porque Jesus não entende a morte como morte, porque para ele não há morte, ele é a própria vida. A morte, ela só pode existir no mundo espiritual. Por isso que quando o sono, o dormir espiritualmente, Deus fala, desperta tu que dormes. Porque esse sono espiritual é que está fazendo com que as pessoas percam a salvação. E muitas, inclusive, que já estiveram atentas, ligadas ao Evangelho, conhecedoras da palavra, que se apostataram. Alguns falam que a apostasia é esfriamento da fé. Não é tão somente isso não, irmãos. O esfriamento da fé, ele pode vir tão somente de uma preguiça, por causa do sono, de buscar a palavra. Mas no coração da pessoa está lá ardendo o coração, ela tem Deus. Ela só não consegue ler, porque ela não entende, ou ela não quer frequentar um lugar. Mas ela tem Deus dentro dela. Apostasia não. Apostasia é a pessoa deliberadamente, por livre e espontânea vontade, ela rejeita aquele a quem reconhece como Deus. Senhor, eu vou fazer um negócio, a partir de agora eu aqui, tu aí. É mais ou menos assim, daí para pior. Portanto, irmãos, para aqueles que estão buscando Deus, mas de uma forma preguiçosa, de uma forma que nem percebendo está, que está se desligando cada vez mais da luz e se aliançando às trevas. Veja o que o apóstolo fala em Efésios, no capítulo 5, versículos 13 e 14. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O sono espiritual não é descanso, irmãos. O sono espiritual é estar em trevas. Guarde isso na tua mente. Porque quando a Bíblia fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, a gente tem visto aí, basta ver os noticiários, no meio da política, no meio da economia, as podridões que vêm à tona, coisas que estavam em oculto, pecado oculto vindo a tudo que está em oculto, tudo que está em escuridão, aquilo, o mundo espiritual clama, porque a luz, ela clama para poder sobrepujar as trevas nessa terra, porque no mundo jaz o maligno. Ele está querendo ocultar a verdade, para que nós não nos libertemos das trevas. Por isso esse sono, essa anestesia sobre a igreja, a qual nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo, a repreendemos essa noite em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 43 e 44, nos diz a palavra. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É aquele tipo de cara que depois que faz o assalto, bota o alarme. Depois que entrou na casa, que ele fecha a porta. Porque ele não cuidou em tomar precaução. E assim é no mundo espiritual. Quando Jesus está nos alertando para que nós nos precavemos dele, é para que nós nos instruamos através da sua palavra, para que no momento que ele vem, ele possa encontrar graça e nos resgatar e nos levar, irmãos. Tem uma palavra tremenda que eu quero ler aqui essa noite, que é uma parábola que eu fiz questão de ler toda ela na íntegra, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Eu geralmente peço para os irmãos ler, mas eu quero ler toda essa parábola para que você tenha compreensão do quão importante é essa luz que nos desperta desse sono espiritual. Veja o que Jesus fala aqui, quando ele compara a igreja com 10 noivas, 5 distraídas e 5 que estão ali ligadas, que são as nécias ou loucas e as prudentes. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lamparinas, seus lampiões e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Vejam por quê. Onde é que estava a sensatez e a insensatez entre elas? As insensatas
Pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Aquelas lamparinas funcionam a óleo, como aqueles lampiões antigos, do tempo do meu avô. Quando criança, eu tive lampião queimando a querosene, coisa mais tremenda aquilo. É exatamente o que se fala aqui essa noite. Elas não compraram esse óleo para levar consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. Ou seja, tinha a candeiazinha com óleo e mais uma vasilha junto. Porque no caso que apagasse a lamparina, ela ia ter óleo para colocar. O noivo demorou a chegar. Jesus não vai voltar mais. Esse negócio de arrebatamento aí, a minha avó já falava que ia acontecer, não vai acontecer nada. Conversa de crente, não vai acontecer nada. Para que eu vou ficar me enchendo de óleo? Por que eu tenho que buscar oração? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que me voltar para Deus? Eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não sequestro. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Aquelas conversas de trem, conversa de ônibus, que a gente cansa de ver alguns, né? Eu podia estar fazendo tanta maldade, mas eu estou aqui. Mas não querem nada com Deus. Não creem no Deus que está à disposição de abençoar a humanidade. Então, todas as virgens acordaram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ficamos muito tempo esperando Cristo, ele nunca vinha, acabou o óleo. Dá um pouquinho do teu óleo aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Vão buscar oração agora. Aquilo que vocês não fizeram quando tinham que fazer, vai. Corre para uma igreja, corre para algum lugar. Vai pedir socorro, vai procurar alguém, buscar orientação espiritual. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, que é Jesus Cristo. Oh glória! As virgens que estavam preparadas, aquelas 5, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, já tinha fechado a porta, já tinha acontecido o arrebatamento. Vieram também as outras e disseram: Senhor, abre a porta, Mariquinha, abre a porta. E Jesus falou: não abro não, não conheço vocês, eu não as conheço. E ali encerrou o diálogo. Quando Jesus fala: eu não te conheço, nada mais pode ser dito. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora que virá o Filho do Homem. No livro de Atos, no capítulo 20, versos de 9 a 12, tem uma outra história de um jovem. Por isso você que é jovem, que está com esse sono, quantos jovens aqui no cordão já passaram por aqui, e tantos mais maduros, especialmente na adolescência, onde os hormônios estão aflorando a pele, nessa vitalidade. Esse é o momento que Deus quer mais te usar para tu poder viver esse evangelho. Não querem saber, debandam. Como o Eutico, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso do Paulo. Paulo estava pregando num local, de certo estava cheio o local, né? Tinha janela e o Eutico sentou lá. Mas eu não sei se ele estava desligado, se ele estava olhando para fora, olhando o movimento, olhando as gurias, não sei, a Bíblia não conta. O que acontece é que ele se distraiu e pegou no sono. E olha o que o texto nos diz: vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu correndo, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Quando Jesus nos traz para a vida, essa é a grande ceia, é a ceia da vida. Por isso que quando nós desfrutamos da ceia do Senhor, é para a vida eterna, é para começarmos a treinar desde já aquilo que vivenciaremos dia após dia, de eternidade em eternidade, para tudo sempre com Cristo, a santa ceia do Senhor, a qual nós seremos servidos por Ele. Depois continuou Paulo a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Irmãos, embora o C3D não esteja num templo com janelas, nós estamos aqui para te alertar do sono que precede a queda e da queda que precede
a morte. Nesse caso do Eutico, Deus teve misericórdia, porque ele estava diante da palavra. Há muitas pessoas que estão passando por provas, estão vivendo lutas, como nós também aqui do Cordão vivemos. Mas nós clamamos pela misericórdia de Deus, diante da sua palavra. O Senhor tem misericórdia de mim. Estamos aqui na tua presença, somos falhos, somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes cansamos espiritualmente. Essa semana eu tive tribulações terríveis e não tive vergonha nenhuma. Eu tenho humildade, irmãos, de pedir para irmãos, especialmente pontualmente alguns irmãos, que eu sei que têm compromisso com a oração, que estão posicionados para que intercedesse por mim. É a mesma coisa que tomar um medicamento certo. Aquilo parece que sai na hora do corpo da gente. Porque nós temos que andar nessa comunhão. Mas é impossível você ter comunhão sem que pessoas estejam disponíveis e dispostas à tua volta. E o Cordão está aqui para te exortar essa noite. Porque nós devemos fazer a obra de Deus antes que as trevas sobrepujem a terra. Como o Evangelho de João nos fala no capítulo 9, versículo 4. E eu encerro essa ministração aqui essa noite. Que nos diz o texto: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. A noite significa aqui trevas, quando ninguém poderá trabalhar. Isso é muito sério, irmãos. Estejamos sempre cheios do azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos cair no sono espiritual que pode nos separar definitivamente de Deus. É importante que nós insistamos nisso. Vários temas nós temos no nosso canal do YouTube, quase que de maneira redundante, falando a mesma coisa, mas Deus começa a usar de estratégias, uma didática diferenciada, para que você se acorde, para que você se desperte, que o Evangelho não é religião, que o Evangelho é vida, e vida em abundância, é a maneira relacional com o próximo, é saber lidar com o imbecil, mas perdoando o imbecil, não com a sua imbecilidade, porque a imbecilidade pode ser curada e ele pode se tornar um irmão, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele ama o idiota, mas ele abomina a idiotice, porque a idiotia na medicina é uma doença, mas no modo coloquial, popular, como a gente diz, é esse comportamento chulo, grotesco, ignóbil que o ser humano tem em desprezar a verdade. Portanto, nessa noite, que essa palavra possa fazer toda a diferença na tua vida, e que você possa compartilhar com pessoas que você está vendo também que tem chamado espiritual, que Deus está ali inquietando, está provando, como quem diz assim: o que falta mais para Deus te mostrar que Ele quer te abençoar, mas você não permite por falta de posicionamento. Então desperta do sono espiritual, meu irmão e minha irmã que dorme, para que a graça, a luz resplandeça sobre a tua vida, não só aqui, mas a começar dessa existência para toda a eternidade, para que possamos juntos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 22 de junho do ano de 2022, na reunião do Cordão. Como fugir de tua face? Se subo ao céu, tu lá estás, ou até mesmo nas profundezas do mar. Tu cercastes meu andar e meu deitar, conheces todos meus caminhos. Senhor, eu sei que me sondas, só tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tua mão me guia e tua destra me sustenta. Se as trevas me encobrirem, então a noite será luz. Se no deserto não encontro água, tu és o rio que me conduz. Bendito seja o rio, bendito o teu ser. Meu Deus de maravilhas, tu criastes o meu ser. Os teus olhos me viram muito antes de eu existir, por isso estou aqui, Senhor.
Só tu conheces o meu ser. Como fugir de tua face? Se subo ao céu, tu lá estás, ou até mesmo nas profundezas do mar. Tu cercastes meu andar e meu deitar, conheces todos meus caminhos. Senhor, eu sei que me sondas, só tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tua mão me guia e tua destra me sustenta. Se as trevas me encobrirem, então a noite será luz. Se no deserto não encontro água, tu és o rio que me conduz. Bendito seja o rio, bendito o teu ser. Meu Deus de maravilhas, tu criastes o meu ser. Os teus olhos me viram muito antes de eu existir, por isso estou aqui, Senhor. Só tu conheces. Bendito seja o rio, bendito o teu ser. Meu Deus de maravilhas, tu criastes o meu ser. Os teus olhos me viram muito antes de eu existir, por isso estou aqui, Senhor. Só tu conheces o meu ser. Só tu conheces o meu ser. Graça e paz a todos, irmãos. Obrigada pela presença de todos.